Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET BTV, também canal aberto da TV Legislativa e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos vivendo uma semana muito especial, que é a semana do aniversário da cidade de Blumenau. Blumenau completa 172 anos de história, 172 anos de trabalho, de luta, né? E se colocando como uma das principais cidades aí de Santa Catarina e naturalmente uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Para falar um pouquinho sobre a nossa cidade, a nossa querida Blumenau, nós convidamos hoje o secretário de Cultura aqui da cidade, nosso querido amigo Rodrigo Ramos. Prazer tê-lo conosco aqui no TVL Comunidade. Obrigado, Marcão, pelo convite, pela oportunidade de poder conversar com a população e poder falar um pouquinho da história da cidade e também dessa programação que está recheada de atrações e atividades culturais para celebrar os 172 anos. Então, secretário, vamos falar um pouquinho da história, né? Eu acho que essa semana é uma semana para a gente reviver a história, né? A gente tem uma história que é aquela dos imigrantes que chegaram aqui, dos 17 imigrantes que vieram para Blumenau, iniciar aí os destinos da nossa cidade, mas nós temos também um outro viés dessa história e das dificuldades que aqui eles passaram, mas chegaram aqui realmente os 17 imigrantes? Então... Como é que é essa história? A parte romântica, né? É sempre legal falar, e isso nunca dá para se perder, que é a história do Dr. Blumenau como ser humano, né? Como pessoa que veio aqui, observou as terras, requisitou as terras, né? Porque ele requisitou para uma colônia de exploração. Quem era o Dr. Blumenau? O Dr. Blumenau se formou em filosofia, por isso o título antigamente século XIX, né? Para ter uma graduação tinha que fazer filosofia, então ele fez filosofia, doutor. Depois fez faculdade de farmácia, então ele era um farmacêutico, bioquímico farmacêutico. Por isso, Dr. Blumenau. Ele era de uma família que era luterana, né? O pai era engenheiro florestal, guarda florestal. Não era de uma família extremamente rica, mas eles tinham posses na Alemanha, num período em que a Alemanha vivia, não era a Alemanha geograficamente como a gente conhece nos tempos de hoje, né? E ele vem a pedido de uma sociedade de colonização. Havia já vários movimentos na Europa migratórios para o Brasil? Para o Brasil e para os Estados Unidos. Então, haviam esses movimentos, essas movimentações, porque a Europa do século XIX também estava em movimento em função de uma série de ações, como o fim da monarquia em vários territórios. Certo. Então, havia toda uma dinâmica social naquele movimento, e nesse contexto, o Blumenau vem a convite de uma dessas sociedades de campanhas de imigração conhecer o Brasil. E daí vai ao Rio Grande do Sul, depois passa por Florianópolis e vem conhecer as terras aqui na região, que hoje são terras do Dr. Blumenau, que a gente conhece, né? Essas terras vão do território de Gaspar até aonde a gente conhece hoje a rotatória de Lages. Até onde é Patucci, o Patucci ali, onde eles falam que é a região do Patucci, que era um restaurante conhecido. Isso, então até a rotatória de Lages era terreno do Dr. Blumenau. Então pegava toda a serra, toda Alto Vale. Alto Vale, aquilo tudo era Blumenau. E parte do Planalto também ali, né? Então eles iam até no platô. No platô, né? Então, por onde passavam as trilhas que iam, né, dos tropeiros para São Paulo. Então até ali era aquela região que era sobre os domínios dele. Certo. Obviamente que quando a gente fala a cidade, a região era vazia, não, gente, já haviam aproximadamente, só aqui nessa região onde hoje é o Vale, já havia 700 moradores. Certo. Já estavam aqui? Já estavam aqui. Mas não tinham posses? Peter Wagner é um exemplo disso, que teve várias filhas mulheres, algumas já casadas quando o Dr. Blumenau veio para cá. O Dr. Blumenau pernoita na casa do Peter Wagner, né? Que é onde é a região do ginásio, do complexo do SESI, né? Então, no Fosta, né? Então já havia essa comunidade, isso sem contar a história dos indígenas, né? Dos quilombolas, já havia um quilombo na região de Gaspar,
Então já tinha pessoa morando aqui, já haviam pessoas morando, luso-portugueses e alemães que já tinham vindo para São Pedro de Alcântara, como é o caso dos Zimmermann, Schmidt e outros, e já tinham se estabelecido ali na região de Gaspar e um pouco aqui para dentro de Blumenau. Então quer dizer que não era a impressão da história contada e que a gente cria na nossa cabeça que chegou o Dr. Blumenau de Baco aqui. Ângelo Dias. Isso. E vai abrindo caminho. Caminho com um facão, né? Então não foi bem assim. Já existiam famílias aqui que estavam loteadas aqui. Quando a gente fala em Blumenau, tem o nome do primeiro, né? Que é o primeiro refrão do nosso do hino, né? É o primeiro que vem e regulariza, que dá sentido a esse território ocupado, né? Ele vem e tem a permissão para fazer a organização. E além, é claro, de instalar o que ele pensava que era uma companhia, um engenho, assim por dizer. Mas ele não é a primeira pessoa a se estabelecer aqui. E quando ele veio, nessa primeira vez que ele foi para o Rio Grande do Sul, foi ali em Desterro, que hoje é a capital do estado, que é Florianópolis, e que ele passou por essa região, ele chegou aí no platô, ele chegou a subir a serra, ele fez todo o trajeto. Ele fez o trajeto? Ele fez todo o trajeto, uma boa parte ele fez pelo rio, né? E depois ele sobe de mula e de cavalo, enfim, ele vai até a região lá em cima. Então ele tem uma dimensão geográfica do que ele poderia explorar. Entendi. E obviamente que ele vai encontrando gente pelo caminho. Vai encontrando essas famílias que vão ser... Quando a gente fala hoje de Nova Rússia, realmente tiveram russos aqui, porque eram russos alemães. Sim. Né? Então a gente vê pessoas muitos portugueses, alguns italianos, que já tinham vindo da região, porque a gente tem que pensar que a região do Tirol era Império Austro-Húngaro, então alguns italianos já retirados já estavam para essa região, bandeirantes que vinham da região de São Paulo já tinham descido por ali. Então ele vai encontrando com essas pessoas que vão ocupando esses lugares. E depois ele vem organizando e delimitando os territórios para que as pessoas pudessem ter a regularidade do seu espaço. Então, na verdade, ele organizou, ele veio, na verdade, com um documento e falou, essa terra aqui é minha, né? E você pode ficar, você não pode ficar, como é que foi? Ele vem justamente fazendo essa regulamentação, né? Quem pode, quem não pode, e até o que pode. E até onde pode. Obviamente que, por exemplo, ele se estabeleceu na região central que a gente conhece hoje do Centro Histórico de Blumenau. Mas ele tinha outras pessoas que vamos pensar assim, se ele era o prefeito da época, ele tinha subprefeitos, né, ou tinha secretários que ajudavam a cuidar de determinadas regiões. Mas a gente tem que colocar no contexto do século XIX, isso era a cavalo, de mula ou a pé, né, num mato, né, porque muitas dessas áreas ainda eram de difícil acesso, então se usava em boa parte o rio, né, e a outra parte se usava no lombo do burro, do cavalo, para poder fazer as suas aventuras, né? E outra coisa interessante desse aspecto é que ele vem aqui, se interessa. Ele no Rio de Janeiro conhece um sócio, o Hackard, que é parente do Karl Ripke. Eles fazem uma sociedade para administrar essa colônia em conjunto. Certo. E o Dr. Blumenau volta para a Alemanha em busca dessas pessoas interessadas em querer saber, né, em querer migrar, porque as condições na Europa, a gente tem que pensar, está terminando o feudalismo, né, está surgindo a Revolução Industrial, uma série de inseguranças, incertezas, não sabia se o governo imperial, né, ia continuar no poder ou não, com iminências e pequenas outras guerras, enfim. E ele consegue tentar fazer um ajuntamento de pessoas e consegue colocar dentro do navio e trazer essas pessoas. E ele não foi o único a fazer isso. Esse mesmo movimento aconteceu para praticamente toda a América Latina e Estados Unidos. Então, várias campanhas, vários navios saindo da Europa em direção à América. Né? Então, ele achava que no primeiro momento ia trazer 200 pessoas, da propaganda toda vieram só 17. Né?
E como é que foi feita a propaganda? Ele voltou lá, ó, tem umas terras no Brasil, preciso colonizar, quem quer ir comigo? Ele publicou um livro, né, e na época os panfletos saíam em jornais e tudo, e ele se apresentava como uma pessoa que, olha, que descrevia as terras e as belezas e os potenciais que aqui haviam para que as pessoas pudessem ter uma vida digna e, enfim, poder se relacionar e ter uma nova chance, né? Porque muitas pessoas saíram do campo ou às vezes eram muito instruídas, mas não tinham mais condições de ficar lá na Europa, né? E assim começou a juntar esses interessados. Alguns vieram na primeira leva, outros na segunda, outros na terceira, como foi o caso do Fritz Miller, que vem na terceira ou na quarta leva de imigrantes. E aí alguns acabam desviando a rota indo para os Estados Unidos, outros acabam desviando a rota, desce e acaba entrando pelo Mar do Prata e vão para a Argentina e depois para o Uruguai, Paraguai, vão até o Peru, né, sobe, troca o oceano e consegue entrar na selva amazônica peruana, que a gente hoje tem comunidade alemã dentro da selva peruana, né, e eles são ameríndios, com todos os traços ameríndios, usando o traje típico que a gente usa na Oktoberfest e falando alemão perfeitamente. Se orgulham disso, com escola suíça, austríaca e alemã. E o caso do Dr. Blumenau aqui foi dessas tentativas de trazer essas pessoas para cá. Então, consegue 11 homens, 4 mulheres, 2 crianças, né? Então, esse foi a primeira leva. Primeira leva, né? Então os 17. Os 17, mas nem todos os 17 ficam aqui. Ah, é? Então já acontece de que um deles, que é o Daniel Pfaffendorf, morre afogado no rio, num banho de rio, com um outro imigrante. A Mina e a família Friedreich, eles acabam voltando para Itajaí e de Itajaí provavelmente voltam para o Rio de Janeiro, porque não se habituam aqui. Se já é quente na nossa cidade no período do verão, imagina, e chuvoso, né? Imagina chegar no mês de setembro, no mês de chuva, numa umidade muito grande, um clima não muito favorável, sem uma estrutura básica no qual eles já tinham lá na Europa, em que outras cidades aqui em Santa Catarina já começava a ter, como era o caso de Desterro ou Rio de Janeiro. Então se viam às vezes entristecidos e acabavam voltando. Mas ele continuou persistindo, continuou fazendo a campanha e aos poucos começaram a vir cada vez mais pessoas porque começaram a acreditar no trabalho de construção da cidade. E como já haviam alemães em outras regiões, como é o caso de São Pedro de Alcântara, era mais fácil trazer esses que já estavam estabelecidos para essas terras que estavam aqui à disposição para serem utilizadas. Então ele atraía quem já estava por aqui. Sim, gente não só de Santa Catarina, mas daí do Rio Grande do Sul e do estado do Paraná. Enfim, outras pessoas começam a chegar, mas principalmente, né, nos primeiros 4 anos, vindo de navio, ele tem registrado à mão cada entrada, quem pagou a viagem, o que fazia, qual era a idade que chegou, se casou, se morreu, quando foi sepultado, se ficou devendo dinheiro. Ele tinha tudo anotado no caderno dele. Ele aprendeu a falar e escrever português, falava português, alemão, francês, italiano e latim. Então era uma pessoa que tinha uma certa cultura, né? Mas passou por muitos desafios. E nessa parte falando de história, só para encerrar, a gente hoje celebra a data do dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro é a data da chegada dos imigrantes. Da primeira leva. Da primeira leva, dos 17 imigrantes. Só que esses 17 imigrantes, é preciso ficar bem claro, que eles não chegaram na curva do rio, como foi imaginado no movimento pós-guerra, né, Segunda Guerra, se cria, né, essa questão dos heróis, dos grandes descobridores, né, se cria então aquela ilusão histórica de que o Dr. Blumenau estava esperando na margem do rio, aonde hoje é a prainha, uma barca com os 17 imigrantes. Não, né? Foi assim. Não é assim, né? Primeiro que o barracão dos imigrantes é onde hoje é a sede da prefeitura nova. Né? Era ali, mais para frente. Na região do Ribeirão da Foz da Velha. Né? Então, o barracão era ali. E ele não recebe todo mundo no dia 2 de setembro de braços abertos. 2 de setembro é a data da chegada do navio em Desterro. Ok.
Ok. Então, o navio desembarca, esses 17 imigrantes, juntamente com outras pessoas, descem, e a partir do dia 2 começam a caminhada, ou com a cavalo, ou por barco, né? Enfim, locomoção pelo rio, a chegar a Blumenau. Então, durante o mês de setembro, foram chegando paulatinamente cada um desses imigrantes e sendo colocados dentro do barracão. Então, a gente comemora o 2 de setembro hoje, né, pela chegada dos imigrantes, mas lá em Florianópolis, que depois vem para cá. Nem sempre foi comemorado no 2 de setembro, já teve comemoração em agosto e em fevereiro, por causa da data da emancipação, quando vira município. Também houve na época do falecimento dele, os dirigentes da época da municipalidade sugeriram que fosse na data da morte ou do nascimento, mas não acabou vingando, então se preferiu deixar na data do 2 de setembro, que é a data que a gente celebra até hoje. Muito bacana ouvir essa história sua, né? Da sua boca, né? Da sua vivência, dos seus estudos, né? Porque a gente tem aquela o visão, mito, é um mito, a visão romanceada, né? Que chegam, né? Ali os 17 imigrantes, mas então e fora isso muitas dificuldades. O Dr. Blumenau teve aqui, enchente. Ele não foi uma pessoa que teve uma vida fácil. As pessoas acham que porque ele teve uma colônia de exploração, ele pode, né, comercializar. Sim. Ele sempre deixa bem claro nas cartas. E eu tive essa felicidade de pegar essas cartas originais quando eu fui ao Rio de Janeiro, no Museu Histórico. Essas cartas estão na coleção privada do imperador. Ele sempre fala de que ele emprestava dinheiro, mas ele já sabia que não ia receber de volta. Então ele morreu na Alemanha não rico, né? Não pobre de vez, mas também não ficou rico com todo o processo que passou por aqui. Passou sim por muitas dificuldades, era uma pessoa extremamente exigente, e ele tinha uma personalidade muito forte, muito, muito firme, e desde sempre se indignava com as questões burocráticas brasileiras. Então ele se corresponde muito com o Capanema, com o Visconde Capanema, que era um amigo que ele tinha em comum, e reclamava do sistema, né, que no Brasil as coisas não funcionavam. Já naquela época. Então, né, de questionar por que demora tanto, por que não está sendo atendido, por que não paga de volta se não quer. Ele é uma pessoa que o tempo inteiro, nas correspondências oficiais, ele sempre está questionando por que demora, mas por que a política não funciona, por que as coisas não andam como tem que andar. Inclusive com o próprio imperador ele questiona, né? Então ele teve essa liberdade de aproximação, né, com o imperador. Os dois falavam em alemão, trazia essas memórias afetivas do imperador, porque a mãe era austríaca. Enfim, eles se deram bem desde o início, mas ele era bastante incisivo em reclamar de por que as coisas dentro da política brasileira eram tão morosas ou tão funcionavam a passos tão pequenos, tão vagarosos, né? Ele faz esse loteamento, ele traz muita gente importante, não é só a vinda do Fritz Miller com a esposa, mas a vinda do Alfred Miller, que é o irmão do Fritz, que é um personagem tão interessante quanto o Fritz Miller, que foi professor aqui na cidade, e depois os pastores, as pessoas que vieram para cá na sua constituição. Ele sempre era muito minucioso nas cartas, quando ele fazia o convite, em dizer: agora precisamos de pessoas que tenham esse tipo de perfil. Se couber na mala, traga um instrumento musical. Se couber na mala, tragam tal tipo de roupa, porque aqui o clima é diferente. Então ele vai dando essa orientação para que esses personagens possam participar da história. Emil Odebrecht foi outro personagem importante de sair junto com ele e com Fritz Miller e abrir estradas Brasil afora, né? E a família Odebrecht depois se constitui numa série de outras personalidades que vão trabalhar nessa área da engenharia, de abrir estradas, de trabalhar com concreto armado, como o Emílio Odebrecht, que é o pai do concreto armado no Brasil, né? Das grandes dimensões, do uso do concreto armado em larga escala, e aí outros personagens que se colocam à disposição da história, como é o caso da Rose Gärtner, que vem a casar depois com o sobrinho dele, que vai ser o pai da Edith, né, do Cemitério dos Gatos.
enfim, personalidades que contribuíram com a história e que ele aprende a conviver com os que já estavam aqui, né? Tanto com os índios, como os negros e também com os alemães e luso-brasileiros que tiveram que se adaptar com esse personagem que aqui habitava. Dr. Blumenau não parava muito na colônia, ele viajou muito, né? Ele viajava porque ele precisava divulgar a colônia para que ela pudesse se desenvolver mais rapidamente, e ele estava sempre atrás de novos negócios ou novas oportunidades. Então ele já chega no Brasil, quando ele casa perto dos 50 anos, já com um filho, já com a mulher grávida do segundo bebê, que no caso é uma menina, logo volta depois para a Alemanha, daí vai para a França, acaba circulando de volta. Esse filho dele, mais velho, né, o Pedro, acaba indo embora com 10 anos de idade para a Alemanha e não volta mais, que a Berta já encaminha o filho para a Alemanha para ser cuidado pelos avós, e depois ele faz faculdade de engenharia, morre como soldado na Primeira Guerra, está sepultado em Istambul, que é o bisavô, que é o avô da dona Ilta Blumenau, né, que vem ser a bisneta, a única herdeira ainda viva, né? E essa personalidade da dona Berta, que é muito misteriosa, que a gente quase não encontra documentação, se sabe que era de uma família abastada, já tinha uma certa idade para a época, né, por não ter casado, e ele, como tinha desfeito um casamento, encontra nele a possibilidade de ser um dono de terras no Brasil, o que seria muito exótico na época do século XIX. Tem uma passagem que a gente não sabe se é folclore ou não, de que quando ela chega à região, eles vêm de barco e ela vai vindo e vendo algumas casas na beira do rio, e ela fica entusiasmada e pergunta para ele onde é a cidade. E ele diz, não, é aqui. E isso faz com que ela caísse numa depressão e cuidasse muito só da vida dela e da criação dos filhos e não tivesse uma participação efetiva na sociedade, diferentemente do que tinha a sobrinha, né, a Rose, depois com os filhos da Rose e com os outros personagens. Então a gente não sabe muito da história dessa mãe. Se sabe que ela era uma pessoa muito retraída, muito tímida e que não tinha uma voz ativa na sociedade. E que quando houve a primeira oportunidade de ir embora, de voltar, ela voltou. Né, de 1880 na grande enchente, e a primeira coisa que ela faz é assim, você fica, eu estou indo com as crianças, e não volta mais. Que bacana, história bacana, história crua, né? Pura e crua, né? Contada pelo Rodrigo Ramos, que é o nosso secretário de Cultura aqui da cidade de Blumenau. E essa semana nós estamos vivendo aí uma programação voltada para esse aniversário, para esses 172 anos. Sim. Eu quero falar sobre a programação de aniversário no próximo bloco. Pode ser? Pode. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta batendo esse papo muito especial com o secretário de Cultura aqui do município de Blumenau, Rodrigo Ramos. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL, para você que não acompanhou o bloco passado, o secretário de Cultura do município de Blumenau, Rodrigo Ramos, contando um pouquinho da história da cidade, a história de Dr. Blumenau, quando chegou aqui na nossa região, né, as dificuldades da construção da cidade de Blumenau até a transformação dessa grande potência hoje que a gente vive aqui, nessa cidade magnífica e que é uma das melhores cidades para se viver no país. Rodrigo Ramos, essa semana aí, já começou na semana passada, né, nós tivemos aí festividades alusivas aos 172 anos aqui da cidade de Blumenau. O que já foi feito e como será aí ao longo dessa semana?
Então, nós teremos uma programação cultural bem diversificada durante todo o mês de setembro. A gente começou na sexta-feira com a apresentação do Centro Cultural 25 de Julho, com a apresentação de uma banda folclórica tradicional germânica. Tivemos aí também, no final de semana, o Walking Tour, que foi uma caminhada de um projeto patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura aqui de Blumenau, né, do Prêmio Herbert Hollitz, e que virou um documentário que vai ser exibido aí nas redes sociais da Secretaria de Cultura, no @Cultura Blumenau. Já estou fazendo o merchan e o convite para acompanhar a programação. Vídeo, inclusive, né? @Cultura Blumenau. Então, são 25 programetes de 1 minuto, contando a história da Rua 15 de Novembro. Nós tivemos a caminhada, teremos no cinema a apresentação desses 25 minutos, depois uma roda de conversa. Teremos na terça-feira um concerto gratuito com o Espaço Can. O Espaço Can é um parceiro cultural da nossa cidade, um parceiro importante que trabalha na formação de jovens músicos e também com pessoas adultas. Então teremos canto coral e concerto sinfônico. Na quarta-feira nós teremos aí um lançamento internacional, mundial, uma estreia mundial do lançamento do livro do Goethe. Goethe, para quem sabe, né, considerado um dos maiores escritores do mundo na literatura, né, e ele nunca viajou ao Brasil, mas sempre foi muito apaixonado e muito curioso pelas questões brasileiras. E influenciado por vários desses pesquisadores viajantes, coletou informações e escreveu um livro. E esse livro ficou guardado e foi reencontrado, traduzido para o português. E, para a nossa sorte, ele vai ser lançado aqui na cidade de Blumenau, dentro da programação do aniversário da cidade. Então, quem quiser participar, precisa se inscrever pelo site do Simpla, porque são só 200 lugares, ou ainda obter informações na Secretaria de Cultura pelo 3381-6181, para garantir o seu ingresso e o ingresso dá direito ao passaporte, que é o livro. Então, as pessoas que forem nessa noite serão agraciadas com o livro. Nós teremos nos dias 1º e no dia 2 uma apresentação de balé clássico de repertório e neoclássico com a Companhia de Dança Master Ballet de Blumenau, da professora Rita Albuquerque, e um bailarino convidado internacional uruguaio, Juan Negreiras, que está indo morar na França, passou numa audição agora e está indo embora do Brasil, porque ele fez a formação acadêmica aqui e vem fazer essa despedida. A cobrança desse ingresso é para auxiliar na continuidade das atividades da Escola de Balé de Dança aqui de Blumenau. A Secretaria de Cultura, a Prefeitura entrou com toda a estrutura para possibilitar com que essa apresentação pudesse acontecer. Então, um convite à comunidade para que participe e prestigie nos dias 1 e 2 de setembro aí dessa apresentação de balé no Auditório Carlos Jardim, na Secretaria de Cultura. No dia 2 de manhã, a gente tem a programação festiva, a partir das 8 horas da manhã, com a entrega da comenda da cultura Rose Gärtner ao Dr. Dário Pagel. O Dr. Dário Pagel talvez seja o único ou o primeiro blumenauense a ter um título de doutor honoris causa, ou seja, uma pessoa que defendeu alguma causa em favor da humanidade e é reconhecida por uma universidade. E ele é daqui de Blumenau, mas fez sua vida trabalhando na Europa, na França mais especificamente, defendendo a cultura francesa. E hoje ele é vice-presidente da Aliança Francesa em Blumenau, então a gente vai fazer esse reconhecimento a ele. É uma pessoa super interessante de conversar, né? Ajudou na formação da Aliança Francesa e no ensino da língua do idioma francês aqui em Blumenau, mas no mundo como um todo. Nós teremos a colocação de flores ali no monumento, no mausoléu, né? Às 9h30 teremos o desfile, que deve durar em torno de 2 horas. À tarde, a partir das 2h30, desfile também lá na Vila Itopava, seguido do corte de Cuca de 172 metros. Né? Lembrando que a gente também teve no final de semana a caminhada cultural, né, na Vila Itopava, que fazia muito tempo que não tinha. No demais da programação, a gente tem como ponto alto ainda um concerto, uma gala lírica gratuita que vai acontecer na Catedral São Paulo Apóstolo no dia 17 de setembro, é um sábado, logo após a celebração da Santa Missa. E também teremos ainda no dia 24 de setembro a presença do escritor Paulo Resutti,
que é um escritor, um dos mais conhecidos historiadores ou pesquisadores e memorialistas do país, que fala sobre a família imperial e agora sobre a questão da independência, dos 200 anos da independência do Brasil. Paulo vai ficar durante 3 dias aqui na cidade e tem muitos fãs e muitas pessoas que leem o trabalho dele e vão poder ter a oportunidade de participar da sessão de autógrafos que ele vai fazer. Teremos diversas atividades, Marcão, a programação está disponível nas redes sociais da Prefeitura, nas redes sociais da Secretaria de Cultura, no Instagram. Quem participar, não esqueça de marcar @Prefeitura Blumenau, @Cultura Blumenau, para que a gente possa compartilhar a sua participação aí nessa programação que vai até o final do mês, já batendo na porta da Oktoberfest. Então vai ser bem intenso essa rica programação que a gente desenvolveu a várias mãos e que agora está se tornando realidade. Tá certo. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui no programa, né? Presença aí fundamental para que a gente conte um pouquinho da história da cidade e faça parte também dessa festividade que a gente está vivendo aqui nesses 172 anos. Obrigado pela sua presença. Obrigado. E contamos com a participação de todos aí na programação do aniversário da cidade. Viva Blumenau, viva a nossa cidade, né? Tá certo. Rodrigo Ramos, secretário de Cultura aqui do município da cidade de Blumenau, foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Até lá.